Atenção, estamos gravando nossa aula, vamos começar, certo? Eu vou dar o share aqui para que a gente comece nossa aula. Ok. Então, boa noite a todos, vamos começar. Na aula passada a gente parou. Chegou aí o share, não? Chegou. Chegou. Pronto, a gente tinha parado, estava discutindo isso aqui com vocês, certo? Nós agora vamos falar de classes de problemas. Classes de problemas. E aí a gente tem que pensar nas soluções primeiro. Quando a gente tem um problema para resolver, esse problema começa por um problema de decisão. Todo problema que a gente tem, que a gente vai pensar no algoritmo para ele, ele começa com a decisão. Primeira coisa, esse problema é possível implementá-lo? Tem solução? Sim ou não? É uma problemática de decisão. Então, se ele não tiver solução, ele é chamado de insolúvel. Se ele não tiver solução. Se ele tiver solução, solúvel, certo? Então, pronto, se ele não tiver solução, acabou, morreu. Se ele tiver aqui insolúvel, já era. Se ele não for insolúvel, ou seja, se ele for solúvel, aí eu vou localização, vou localizar a solução. Aí eu pergunto o seguinte, a minha solução, ela é tratável ou intratável? O que quer dizer isso? O intratável é aquele que eu não posso usar, é uma solução que existe, mas ela é muito lenta, ela requer muitos recursos que eu não tenho, certo? Quando eu falo assim, muitos recursos, você imagina, eu preciso de 5 terabytes de RAM. Eu não tenho 5 terabytes de RAM, então é intratável. Então a minha solução é intratável, porque eu não tenho 5 terabytes de RAM, certo? E esses algoritmos intratáveis, eles são geralmente dessa ordem que você está vendo aqui do lado, ó, O de n fatorial, O de 2 elevado a n, são algoritmos do tipo intratáveis. E abaixo dele eu tenho os tratáveis, ou seja, o problema tem solução e eu localizei a solução viável, né? A solução tratável, aquela que é viável, que eu posso usar no meu dia a dia, ok? E aí, depois que eu achei a solução tratável, na verdade, as soluções tratáveis, a gente sabe que muitos problemas têm mais de uma solução, aí eu vou para a otimização, que é saber qual delas é melhor, né? Vou calcular a complexidade dos meus algoritmos que eu encontrei, os tratáveis que eu encontrei, e saber se eles realmente são tratáveis, né? Se eles estão dentro das classes tratáveis, e, e saber qual deles é o melhor, log n, n ao quadrado, n ao cubo, calcular para saber qual deles é o melhor. Ok? Muito bem. Então, como está... Esse slide aqui anterior, esse aqui é um resumo de tudo, certo? Os próximos slides, eles vão explicar um pouquinho melhor esses conceitos aqui. Então, aqui, ó, que eu falei, o tipo de problema computacional, certo? Geralmente eu tenho um problema de decisão. O problema de decisão é aquele que só tem duas respostas, ou é sim ou é não. É um problema de decisão. Sim ou não, certo? Existem outros tipos de problemas, obviamente, problemas de contagem, problemas de função e tal, mas os de decisão são os focos aqui das nossas classes de complexidade, né? As classes de problemas de complexidade. Muito bem. E aí eu preciso resolver o problema, e para resolver esse problema eu tenho os modelos de computação, que seriam, na verdade, os paradigmas, né? Os paradigmas que eu tenho para resolver o problema. Quando a gente fala em paradigma, a gente lembra de imperativo, orientação a objeto e tal, certo? Mas esses modelos requerem uma máquina. O modelo imperativo, ele tem a máquina de Turing determinística. A máquina de Turing determinística é o modelo computacional que a gente utiliza para calcular as classes de complexidade, certo? No próximo semestre, quando vocês forem pagando linguagens formais, vocês vão conhecer direitinho o que é uma máquina de Turing determinística, vão criar máquinas, vão ver a teoria completa das máquinas de Turing, mas por enquanto basta saber que é esse modelo de máquina de Turing que a gente usa para calcular aqui as classes de problema, né? As classes de complexidade que nós vamos trabalhar aqui. Ok? E aí as classes mais simples de complexidades têm alguns fatores, definido por alguns fatores, certo? Eu preciso conhecer bem os recursos que eu tenho.
o recurso ou os recursos que eu tenho, certo? Qual é o limite desses recursos? Qual o tamanho da memória? Qual é a velocidade do meu processador? Então, eu tenho que saber os recursos que eu tenho, certo? Normalmente eu tenho aí algumas propriedades, que é o tempo polinomial e o espaço logarítmico, que é o que eu procuro dentro dos meus códigos, o máximo de tempo que seja polinomial, o espaço que seja logarítmico, certo? Então, são os elementos que eu busco aqui em relação às classes de complexidade. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente vê as classes em si. Ficou mudo. Alô? Ficou mudo, Tenório. Pelo menos 2 minutos aí que você falou, não deu para entender nada. 2 minutos, cara? Tu vai avisar agora? Foi uns 30 segundos, pô. Foi uns 30 segundos. 30 segundos. Só uns 30 segundos aí. O tempo estava explicando aí sobre essa última zona de complexidade, não teve som. Foi, Tenório. Ah. Dá uma reexplicada. Não, tá bom. Deixa eu Mais, voltar aqui. Voltou aí o share para vocês? Voltou. Tá vendo o slide? Tá suave. Dá para ver o slide. Meu retorno aqui não tá vendo o slide, não. Tudo bem. Então, eu vou voltar aqui para o slide anterior, então, certo? Eu estava falando o seguinte, que no cálculo das classes de problemas, eu tenho que checar a questão dos recursos que eu tenho, certo? Os recursos que a minha máquina tem. Quanto de memória que eu tenho, qual a velocidade da minha CPU. Então, são os recursos que eu preciso checar para encaixar os meus problemas dentro das classes. Ok? Vixe, Maria, meu retorno aqui caiu de vez. Vocês estão aí também? Estão todos aí ainda? Sim. Pronto. É que eu estou com o retorno aqui de aluno, mas o retorno não está dando nada. Muito bem. Então, continuando, certo? Nós temos muitas classes de problemas. Muitas classes de problemas, certo? Nós vamos ver só as mais importantes, aquelas que englobam realmente os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Mas muitos autores, inclusive, dividem alguns problemas em outras classes e tal. Vocês podem observar muitas classes aí na literatura, mas as que nós vamos ver são as principais, são aquelas comuns a todos os autores, certo? Vou passar aqui o slide, pronto. Aqui tem uma lista com alguns das classes que eu peguei aí na internet, certo? Só para que vocês terem uma ideia que a quantidade de classes que existe é muita, certo? Então, mais uma vez, só vamos focar apenas nas classes mais importantes. Muito bem. Classe P. Então, vamos ver agora as classes de problemas, certo? Mais importantes, a primeira classe é a classe P. A classe P é a classe de problemas chamada de polinomial. Esse P vem de polinomial, ou seja, a complexidade dos algoritmos calculados na classe P são da ordem, no máximo, O de n elevado a c, que é a classe polinomial, certo? Está aqui embaixo, O de n elevado a c. Então, esse aqui é o nosso principal foco de estudo aqui, a classe P. Todos os problemas tratáveis são da classe P. Então, a classe P é o conjunto dos problemas tratáveis, certo? Ou seja, deixa eu puxar a classe P, ela engloba todos os problemas da ordem O de 1 até O de n elevado a c. Vou botar aqui para baixo, mas é elevado aí, certo? Então, todos os problemas da classe P estão envoltos nessas complexidades, de O de 1, que é a constante, até a O de n elevado a c, que é o polinomial, certo? Travou aqui, Tenório. Hã? Travou aqui. Travou? Travou Voltou? nos últimos 10 segundos. Repete aí, por favor. Não estou falando a classe P
ela tem esse intervalo de complexidade. Quando eu calculo um algoritmo e o resultado da complexidade está entre O de 1 ou O de n elevado a c, nós temos aí a chamada classe polinomial. Ok? Certo? Ok. Muito bem. Ok. Deixa eu usar a borrachinha aqui para apagar isso aqui. Pronto. Aí assim, é claro que você pode pensar que algumas complexidades do tipo O de n a 500, por exemplo, né, faz parte do O de n a c, isso é muito lento. Alô? Ei, tem alguém ligando o rádio aí, rapaz, faz isso não. Então, ó, você pode achar que alguns problemas, como O de n elevado a 500, por exemplo, é um algoritmo lento, e realmente é bastante lento, certo? Mas dificilmente você vai ter um O de n a 500. Isso é uma coisa que raramente vai acontecer. Por isso que a gente trata todos os O de n a c como polinomial. É o que a gente chama de tratáveis, está embaixo, né? Os algoritmos tratáveis, aqueles que eu posso usar no meu dia a dia. Certo? Todos os problemas polinomiais, ou seja, os problemas da classe P, são resolvidos em tempo polinomial em uma máquina de Turing determinística. Todos eles eu posso resolver em tempo polinomial numa máquina de Turing determinística. Certo? Se ele não for resolvido em tempo polinomial na máquina de Turing determinística, ele é intratável. Se ele é intratável, ele não faz parte da classe P. Ok? Muito bem. Classe NP. NP é a classe dos problemas decidíveis. Classe dos problemas decidíveis, ou seja, aqueles que têm solução. Classe NP, problemas decidíveis, aqueles que têm solução. Então, vamos pensar aqui no nosso esqueminha. Eu tenho aqui a classe P, certo? Classe P. Aqui é o conjuntinho da classe P. A classe P são os problemas que têm solução rápida, certo? E aqui eu tenho a classe NP. Classe NP, ou seja, todos que têm solução. Todos que têm solução. Então, é claro, se eu tenho solução rápida, eu também tenho solução, né? Eu já tenho solução, só que ela é rápida. Os problemas que estão aqui fora, ó, os problemas que estão aqui fora, esse, aqui, isso, são os problemas intratáveis. Eles têm solução, mas é uma solução lenta, solução que eu não consigo usar no meu dia a dia, são os intratáveis. E aqui dentro são os tratáveis, as soluções rápidas. Mas esse universo NP, os não polinomiais, eles são o universo de todos os problemas que têm alguma solução. Tá claro, pessoal? Ok? Sim? Certo. Certo? Beleza. Vamos respondendo aí. Quando eu perguntar Peraí. Oi. Volta só um pouquinho. A classe P são... Problemas rápidos. Solução rápida. Problemas cuja solução é rápida. A NP são... Os que têm solução. Só. Os decidíveis têm solução. Certo? Ok? Responda aí pelo chat. Tá ok, tá ok. Pronto. Então vamos prosseguir aqui. Certo? Problemas de complexidade exponencial ou fatorial fazem parte da classe NP. Né? A classe NP são todas as que têm solução. Então, todos os problemas, mesmo que eles sejam lentos, são NP. Obviamente que esses 2 elevado a n estão aqui fora, né? É esse pessoal que está exatamente aqui nesse universo aqui de fora do NP. Muito bem. Aí, assim, vamos pensar aqui o seguinte. Durante os anos, durante os séculos, vamos dizer assim, o século, porque isso aqui foi definido a partir de uma lista do ano 1900. No ano de 1900, um pesquisador
criou uma lista de problemas que era o NP na época, certo? Mas durante de 1900 para cá, até 2020, muitos problemas que eram NP, que estavam aqui, vieram para cá. Ó, muitos problemas vieram para cá. Ele estava aqui, mas chegou um cabinha aí esperto, um chinês aí da vida, um cara aí muito inteligente, aí achou uma solução rápida para o problema. Então, muitos problemas tinham solução, mas lenta. Aí, de repente, algum pesquisador foi, opa, achei uma solução rápida. E vários problemas que eram apenas NP passaram a ser também polinomiais. Passaram a ser também P. A grande pergunta é, será que no futuro, daqui uns anos, aí daqui muitos anos, será que todos os problemas vão vir para cá? Será que, na verdade, P é igual a NP e a gente não sabe? Certo? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão da complexidade. Saber se P é igual a NP. Saber se um dia todos os problemas de fora poderão vir aqui para dentro da classe P. Certo? Não se sabe. Não se sabe se isso aqui é possível. Especula-se, mas não se sabe. Ok? Certo. Então, assim, como é que eu provo se P é igual a NP ou não? Como é que eu provo isso? Bom, a princípio, eu teria que pegar todos os problemas que são NP com soluções lentas e achar soluções rápidas para eles. Só que são muitos problemas. Eu ia passar 10 vidas aí, 10 vidas, para conseguir resolver tanto problema. Então, a princípio, pensar em resolver todos não é viável para a gente, né? Não é viável para a gente. Então, usou-se o princípio da redutibilidade. O que é esse princípio da redutibilidade? Eu vou usar um exemplo, certo? Não sei se vocês viram lá em sistemas operacionais, não sei se pagaram comigo, talvez não, mas em sistemas operacionais tem um caso de redutibilidade bem interessante, que é os problemas da região crítica. A gente tem alguns problemas na entrada da região crítica, como o deadlock, como a condição de corrida, como o starvation, que é o live lock. E para resolver eles, o que fizeram? Juntaram todos os problemas em um só, que foi o problema dos filósofos glutões, o jantar dos filósofos. Certo? Ou seja, juntaram todos os problemas em um só. Isso é o princípio da redutibilidade. Transformar um problema grande em um problema pequeno ou transformar vários problemas em um só. Porque se eu resolver um, eu resolvo todos. Se eu achar a solução para a redutibilidade de um, eu acho para todos eles. Então, qual é a ideia? Pegar todos os problemas NP e transformá-los em um só. Todos esses que estão aqui fora. Deixa eu fazer de novo aqui o diagrama. Então, a ideia agora é o seguinte: pegar todos os problemas que estão fora, que estão aqui na classe NP. Deixa eu botar aqui de novo P e aqui NP. Então, a ideia é o seguinte: transformar todos os problemas que estão aqui fora nesse universo NP e transformar em um problema só. Certo? Porque se eu resolver esse problema, eu consigo achar se P é igual a NP de uma vez só. Certo? E aí surgiu a classe dos problemas NP difícil. Deixa eu fazer aqui o círculozinho, ó. NP difícil, essa galera aqui, ó. Essa turma aqui é o chamado NP difícil. Deixa eu botar aqui fora. NP difícil. O que é um problema NP difícil? É um problema que reduz todos os NP. Todos os NP são resolvidos, bastando resolver um NP difícil. Só um. Eu estou resolvendo todos os NP. Mas perceba que a bolinha aqui do conjunto, uma parte está dentro dos NP, né? Uma parte tem solução, outra parte não. Lembra que os NP são todos que têm solução.
Então, essa galera aqui que está aqui dentro, são problemas que têm solução e são NP difícil, ou seja, eles têm solução, mas todos os problemas NP se resolvem se eu resolver pelo menos um deles. Um exemplo de problema NP difícil é o problema da parada. O problema da parada, ele diz o seguinte, ó, é possível eu encontrar, eu fazer um compilador para encontrar um loop infinito dentro de um algoritmo? Esse é o problema da parada. Eu consigo encontrar um algoritmo, um compilador, que vai encontrar dentro de outro algoritmo, se esse outro algoritmo tem loop infinito, se ele para ou se ele não para nunca. Esse problema, ele é NP difícil, certo? Só que ele está aqui, ó. O pontinho dele está aqui. Aqui. Então, esse problema, ele está aqui. Ou seja, ele é um problema de NP difícil, ele é um problema que resolveria todos os NP, só que tem um problema, ele não tem solução. Já foi provado que esse problema não tem solução. Ele é impossível de ser resolvido. Não tem como eu criar um compilador que encontre um loop infinito dentro de um algoritmo. Não tem como. Então, assim, ele é NP difícil, mas não me resolve. O que eu quero é encontrar um pontinho aqui, nesse conjunto. Nesse conjunto aqui. Certo? E o que acontece? Se eu encontrar uma solução para alguém que esteja aqui, se eu conseguir pegar esse cara aqui e botar ele aqui dentro dos NP, dos P, eu consigo pegar todo o conjunto dos NP e colocá-lo aqui dentro. E aí eu provo que P é igual a NP. Certo? Ou, se eu provar que um desses caras aqui nunca vai poder vir para cá, se ele nunca vai poder, é impossível ele vir para cá. Se eu provar isso, eu também estou demonstrando que P é diferente de NP. Então, eu estou resolvendo o meu grande problema de P igual a NP. Eu resolvo o problema também dizendo que ele é diferente, provando que P é diferente de NP. Então, esses são os grandes... O grande dilema da complexidade é achar uma solução rápida para um problema que está aqui nesse intervalinho aqui, certo? Certo. Então, esses problemas que estão aqui nesse intervalo aqui, eles são chamados de NP completo. NP completo, tá aqui. NP completo é essa classe aqui de dentro, ó. Esse intervalinho aqui, ó. NP completo. Certo? Ficou em cima ali, mas é esse meiozinho aqui. Ou seja, o NP completo são os problemas que são redutíveis, que todos os NP são resolvidos através de um NP completo, e eles têm solução. Eles têm solução. Só que hoje a solução é complicada, é lenta, é intratável. Então eu quero pegar um problema NP completo e transformá-lo em P, ou provar que é impossível transformá-lo em P. Esse é o meu grande dilema. Certo? Aqui existem alguns problemas que são NP completos. Ou seja, que tem solução, mas a solução é lenta. E o primeiro da lista é o nosso ciclo hamiltoniano. Achar o ciclo hamiltoniano em grafos. É um problema NP completo. Ele tem solução, mas a solução que existe é lenta. O que é o ciclo hamiltoniano? Alguém lembra do ciclo hamiltoniano? Estou perguntando. Todos os vértices sem repetir? Exatamente. É um ciclo que passa por todos os vértices sem repetir. O algoritmo mais rápido hoje para resolver esse problema, ele é exponencial, certo? E ele se baseia em testar todos os ciclos do grafo para saber se um deles é hamiltoniano. E esse algoritmo, ele é NP completo, certo? Esse problema é NP completo, o problema é NP completo, e a solução ela é exponencial. É O de 2 elevado a N. Então, assim, para um grafo pequeno, com 5, 6 vértices, aí o algoritmo é até rápido, certo? Porque são poucos ciclos e tal, 3, 4 ciclos, ver se 3, 4 ciclos é hamiltoniano é fácil. Agora, imagine um grafo gigante, né? Imagine um grafo gigante, certo?
Então, ó, eu tenho aqui para esse grafo aqui. Achar o ciclo hamiltoniano aqui é rápido demais. Eu tenho poucos ciclos e tal, faço os testes aí, no instante eu acho que ele é o ciclo hamiltoniano dele, certo? Aí é rápido de achar. Agora imagine um grafo assim. Vou ter que testar todos os ciclos. Já não é tão fácil, já não é tão rápido. Imagina agora nesse, ó. Esse grandão aí, cadê o grandão? Estão vendo o grandão? Tem. Imagine achar aí todos os ciclos. Tá aparecendo. Imagine Isso achar aqui é o quê? Uma galáxia? Parece aquele joguinho das cobras, tá ligado? Agora imagine achar todos os ciclos desse grafo e testar um a um se um deles é hamiltoniano. Aí, meu amigo, se você for usar o algoritmo que existe hoje, você vai passar aí algumas décadas aí esperando ele rodar. Então, assim... Insanidade. Cara, não tiver nada pra fazer, né? O cara vai passar o próximo século aí sem ter o que fazer, de quarentena. Aí tá de boa. Certo? Então, assim, pessoal, o NP, esse problema P igual a NP é um problema muito, muito importante. É tanto assim, ó, existe aí uma fundação, a Clay Mathematics, é uma fundação americana, está premiando com $1 milhão quem achar essa solução. Na verdade, ele achou, são 7 problemas que eles definiram lá, né, os grandes problemas da matemática do século XXI, e eles dão $1 milhão para quem resolver qualquer um dos 7. O interessante é que um deles já foi resolvido. O problema de Poincaré era um problema também da lista e já foi resolvido. E o cara não quis o dinheiro. Muito bem. Os outros 6 problemas ainda estão por resolver. E o primeiro da lista, o primeiro é o P igual a NP. É saber se P é igual a NP. É o primeiro da lista. Certo? É o nosso, na computação, é o nosso principal problema. Na matemática também. Resolveu esse problema de P igual a NP. Se eu achar uma solução P para o ciclo hamiltoniano, se eu achar uma solução polinomial para o ciclo hamiltoniano, eu vou resolver diversos problemas que eu tenho na computação. Diversos. Muitos. Obviamente que uma solução dessa vale muito mais que $1 milhão. Né? O Instituto não quer comprar a solução, só quer premiar, dizer que você é bom. Porque ela, com certeza, P igual a NP, uma solução dessa vale muito mais que $1 milhão. Se você conseguir achar um algoritmo polinomial para o ciclo hamiltoniano. Certo? Mas é um problema realmente... Você chutaria quanto, professor? Hã? Como é? Você chutaria quanto um preço para resolver um problema desses? Rapaz, eu venderia de boa por $10 milhões. De boa. Mas eu acho que ele vale mais. Mas eu venderia por $10 milhões e aceitaria de boa. Não ia pechinchar muito, não. Okay. Mas ele resolveria muitos problemas. Muitos. Você não imagina quantos problemas você resolveria com isso aí. Certo? Até poste na rua para achar gato, por exemplo. Eu ia ter um algoritmo rápido para achar um gato pela rede. Imagine. O quanto que a companhia elétrica não ia me pagar para um algoritmo desse. Eles não têm, cara. Porque imagine, cada poste do Brasil é um vértice. E eu quero achar um ciclo hamiltoniano nesse grafo aí. Sendo que cada poste do Brasil é um vértice. Não tem como, cara. Não tem como. Pela solução que a gente tem hoje, é impossível. É lento demais. Imagine o quanto a companhia elétrica não ia pagar para mim fazer um algoritmo para achar os gatos aqui, ó. Sentado aqui no computador, tem um gato ali, um gato ali, um gato ali. Oxe, é muito dinheiro, rapaz. Professor. Oi. Professor. Diga. Tem algum exemplo de algum problema que tenha achado a solução? Que antes acreditava-se que não tinha solução, mas posteriormente encontraram a solução? Tem muitos. Procure a lista de Hilbert. Procure no Google, lá no Wikipedia tem legal, a lista de Hilbert, muitos problemas sem solução que foram resolvidos. E dessa lista aqui, são 7 problemas que achava que não tinha solução, como esse aqui. E achou um deles, o de Poincaré. Poincaré era um problema que não tinha solução e alguém achou. Um russo achou.
E não quis $1 milhão, inclusive. Ele podia ter ganhado e não quis. Tá aqui o meu diagramazinho que eu desenhei aqui para vocês, certo? Ele tá aqui bonitinho para vocês. É o nosso diagramazinho aí. Mas você encontra muitos problemas desse aí. Pode procurar a lista de Hilbert ou procura também esse problema de Poincaré, que foi resolvido. E ele é um problema que era de difícil solução, acharam que não tinha solução e acharam. Infelizmente não acharam o P igual a NP, certo? Bom, pessoal, vai cair aqui, né? Tem menos de 1 minuto, vai cair aqui. Eu vou retomar aí a aula, só para dar um desfechozinho, dar uns avisos, certo? Mas ele vai cair aqui agora, eu vou fechar aqui. E a gente vou dar o link lá de novo para a gente fazer uns avisos, ok? Ok. Valeu. 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 As múmias lá. Ô.